Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre mercado. Nós sabemos que supermercado, comércio de gêneros alimentícios, nós sabemos que a competição em Ji-Paraná é grande e agora chegaram alguns mercados grandes, principalmente o Atacadão. Eu andei lendo sobre concorrência desleal, sobre preço predatório. Isso é praticado no comércio aqui em Ji-Paraná? Dejanir, essa é uma questão importante e que não é muito bem clara ainda para o consumidor. O preço predatório, o que é? É uma prática de se vender abaixo do preço da indústria. No primeiro momento, isso pode ser bom para o consumidor, mas a longo prazo é ruim porque vai eliminando os concorrentes e no longo prazo o consumidor fica sem escolha. Porque o grupo econômico com um poder de barganha muito maior, ele, esporadicamente, você vender a um preço mais barato que a indústria não configura a prática desleal. Porque você pode, em algumas ocasiões, de fato fazer isso. Mas se você faz isso de forma reiterada, é um uso abusivo do poder econômico. O que acontece? Ele vai captando a clientela, invertendo a lógica do negócio, porque a lógica do negócio é a indústria e distribuição e varejo, inverte essa lógica e lá na frente os consumidores e a indústria serão reféns desses grandes grupos econômicos. A nossa dica sempre, consumidor consciente do Balaio, da Rede TV, dá preferência para o comércio local, para pequena e média escala, que esse é o arranjo, né, Janeiro, econômico mais sustentável. A concentração econômica é um grande problema nos Estados Unidos hoje, nos países que adotaram esse mesmo modo de produção e consumo do nosso. Então é importante o consumidor ficar ligado às indústrias, principalmente às indústrias locais, ter um compromisso de garantir condições concorrenciais para os pequenos e médios, porque senão lá na frente todos nós seremos reféns dessa prática concorrencial abusiva. E aproveitar o seu espaço, Janir, fazer um apelo às autoridades, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, os órgãos de defesa da concorrência, investigar, porque assim, indícios tem de que, de fato, a gente conversa com alguns industriais, de fato eles fazem essa prática. Investigar se existe de fato um delito contra a ordem econômica ou não, é o mínimo que os consumidores merecem aí. Então quer dizer que quando tem uma oferta muito grande no mercado, pode ser uma armadilha? Pode ser uma armadilha. E esses delitos, Dejanir, eles são difíceis de identificá-los, porque no primeiro momento parece que é bom, né? No primeiro momento o consumidor é atraído por esses preços, mas se de fato for uma prática de preço predatório, lá na frente o consumidor vai pagar um preço caro por essa prática que se utiliza do tamanho, do abuso do poder econômico para concorrer de forma desigual, os pequenos e médios empreendedores aí numa situação bem difícil e, em última escala, o próprio consumidor, porque depois não vai ter mais o mercado do seu bairro para ir, não vai ter mais. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem, são só redes enormes, não tem mais o pequeno e o médio comércio. Então, a nossa lógica econômica hoje, ela impõe muitos desafios para os consumidores e para os próprios empreendedores, e esse é um grande desafio, identificar essas práticas concorrenciais abusivas que, ao invés de beneficiar o consumidor, acaba por lhes prejudicar, porque no longo prazo se elimina a concorrência e aí os consumidores e a indústria serão reféns de poucos fornecedores.